Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro. Nós estamos na 33ª semana do Tempo Comum. Com Jesus, nós estamos marchando para Jerusalém. Jesus hoje chega ao Templo de Jerusalém. E eu agradeço a você pela sua companhia cotidiana, seja aqui no nosso canal do YouTube Dom Paulo Jackson, seja por meio da Rádio Maria ou dos podcasts. Vamos então ler e meditar o texto do Santo Evangelho de hoje, Lucas 19, 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus finalmente chegou a Jerusalém. Depois de uma longa viagem, de uma longa subida, que começou lá no capítulo 9, versículo 51. No Evangelho de Lucas, ele dedica 10 capítulos para esta subida de Jesus a Jerusalém. Não se trata simplesmente de uma viagem, se trata, na verdade, de um itinerário catequético, teológico, espiritual. No Evangelho de João, a purificação do templo acontece no início do ministério público de Jesus, no capítulo 2 do Evangelho de João. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a purificação do templo está no final, porque nos evangelhos sinóticos há somente uma viagem de Jesus a Jerusalém. No templo, Jesus encontra os vendedores de animais e os cambistas de moedas. Isso acontece porque, como os judeus vinham em peregrinação de lugares muito distantes e deveriam trazer as oferendas ao templo, desta forma, eles vendiam os animais na sua terra, na sua pátria, traziam o dinheiro daquele país ou daquela região. Chegando em Jerusalém, trocavam o dinheiro pela moeda local, o shekel, iam aos currais, aos armazéns do templo, que eram ali contíguos com o templo ao lado. Eles compravam os animais e outros produtos para fazerem os sacrifícios, as libações e as oferendas. Como não é possível trazer um boi da Grécia, ou da Síria, ou da Ásia Menor, desta forma traziam o dinheiro e ali em Jerusalém compravam os animais. Existem comunidades judaicas espalhadas por muitas regiões do mundo. A este fenômeno se dá o nome de diáspora, que significa dispersão. O problema é que esse comércio, essa troca de moedas, a compra de animais, de vinho, de azeite, de farinha de trigo, a compra de lembranças, de souvenirs, compravam as lembranças da peregrinação. O problema é que isso se tornou um comércio muito rentável
e também fonte de grande exploração dos pobres e fonte de corrupção. Os saduceus, aqueles que dominam a administração do Templo de Jerusalém, se enriqueceram assustadoramente. O que Jesus faz? Jesus faz um gesto profético, um gesto simbólico, utilizando um chicote de cordas para expulsar os vendilhões do templo, da esplanada do templo, e para fazer isso, ele cita 2 textos do Antigo Testamento. O primeiro é de Isaías 56, versículo 7. No Evangelho de Lucas, essa frase é citada somente à metade. Isaías 56, versículo 7 diz: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No Evangelho de Lucas se diz somente: minha casa será casa de oração. Muito típico do Evangelho de Lucas, muito típica é a temática da oração. Já tivemos a oportunidade mais de uma vez aqui no nosso canal de refletir sobre o Jesus orante no Evangelho de Lucas. Jesus cita outro texto muito duro, o texto de Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Vós fizestes dela um antro de ladrões. No Evangelho de João, na verdade, há uma alusão a um texto do profeta Zacarias, Zacarias 14, 21, que diz assim: já não haverá mais mercadores no templo do Senhor dos Exércitos naquele dia. Significa, tanto Jesus nos evangelhos sinóticos, quanto o Jesus joanino, estas 2 tradições literárias e teológicas têm fundamentalmente a mesma raiz. Jesus não admite um culto viciado, marcado pela exploração dos pobres e pela arrecadação de dinheiro às custas da transformação do culto a Deus, na verdade, num grande comércio que se torna ladroice. Os discípulos leem no Evangelho de João este fato simbólico, este gesto simbólico de Jesus, o chicote de cordas, à luz do Salmo 69, versículo 10. O zelo por tua casa me devorará. Como nós vimos há poucos dias, na festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, Jesus passa deste nível concreto, o templo de pedra, para outro nível da reflexão teológica. Passa do templo como instituição, como edifício, para a pessoa como templo vivo do Espírito Santo. Primeiro, ele fala dele mesmo. Ele é o templo. Destruam este templo, diz Jesus, e eu o ressuscitarei em 3 dias. Jesus está falando dele como templo do Espírito Santo. Na iminência de sua morte na cruz, é como se ele estivesse querendo falar do santuário do seu corpo, que será morto e ressuscitado. Aí está, no texto do Evangelho de hoje, uma das causas apontadas para a morte de Jesus: o enfrentamento da estrutura injusta do Templo de Jerusalém. No texto do Evangelho de hoje, de Lucas, aparecem os membros do Sinédrio, o grande conselho da nação judaica, os sumos sacerdotes, os anciãos do povo e os mestres da lei. Eles praticamente decidem pela morte de Jesus, mas eles têm medo do povo, porque o povo está fascinado pela pregação de Jesus. Há muito tempo que o povo deseja escutar uma palavra nova, uma palavra com autoridade, uma palavra que possa nascer do testemunho de vida. Encontraram em Jesus esta palavra autoritativa. Mas podemos dar um passo adiante,
refletindo um pouquinho sobre o sacerdócio comum de todos os fiéis. Pelo batismo, nós nos tornamos templo vivo de Deus. A igreja viva é dedicada, é consagrada, é purificada, exatamente porque cada fiel é consagrado a Deus pelo batismo. O batismo nos purifica, o batismo nos lava com o banho regenerador, nos faz filhos de Deus, irmãos e discípulos de Jesus Cristo, nos dá os dons do Espírito e a filiação adotiva, perdoa os nossos pecados e nos insere numa nova família que é a igreja. O batismo nos livra de toda idolatria. As águas batismais nos vivificam e nos fazem produzir os frutos do Espírito Santo. Se o templo, o edifício, é o lugar do encontro entre Deus e o povo, o verdadeiro templo, que é o corpo de Cristo, é também o corpo do batizado, do cristão, de cada um de nós. Aí está o verdadeiro local do encontro com Deus. É por isso que o texto da Samaritana diz: nós nos tornamos adoradores em espírito e verdade. E o templo de pedra, o que se torna? Uma mediação para o encontro. Mas é muito importante essa ideia do sacerdócio comum dos fiéis. O batismo se torna fonte dos ministérios. Recebemos a fé como dom de Deus. Nos tornamos vocacionados à santidade. Recebemos dons e carismas para serem colocados a serviço da comunidade eclesial. A fé quer nos ajudar a compreender o texto do Evangelho de hoje. A fé não pode ser manipulada. A fé não pode ser instrumentalizada. Triste de uma religião que quer manipular Deus e manipular também a consciência das pessoas, infelizmente, em nome de Deus. O reino de Deus não se confunde com nenhum projeto humano, com nenhum projeto político, com nenhum projeto histórico. O verdadeiro culto a Deus é o culto existencial, é a oblação da vida toda de cada um de nós. Que o Senhor Deus também nos purifique o templo vivo de Deus que nós somos, para que, purificados pela graça e pelo perdão de Deus, mais e mais sejamos transparência desse encontro belo entre Deus e a humanidade. Um grande abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.